bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 20 de junho e eu vou trazer para vocês a atualização semanal do número de casos de Covid-19 aqui no Brasil. Então, primeiro esse daqui é o gráfico com os dados retirados do Ministério da Saúde. Eu sei que tem outras fontes hoje em dia que são confiáveis, mas os números não estão muito diferentes do Ministério da Saúde e dessas outras fontes, é muito pequena a diferença. Então, eu estou trazendo os dados dessa fonte, que é a fonte oficial no fim das contas, né? E, enfim, aqui dia 19 de junho a gente passou da marca de 1 milhão de casos. 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, e o que a gente pode perguntar é: e agora? Para onde é que a gente está indo? O que vai acontecer daqui para frente? Porque lá no início da pandemia, imagina 20 de março, se alguém chegasse e dissesse para mim, e disseram, e a gente leu isso na mídia, a gente leu isso em estudos científicos, que o Brasil pode ter não sei quantos milhões de casos, e não sei quantos mil mortos, 200 mil mortos, a gente achava que, não, como que vai ter 1 milhão de casos? Não, esse pessoal tá viajando. Eu mesmo, lá no início de março, eu não acreditava muito que a gente pudesse chegar a 1 milhão de casos, mas tá aí. E esses casos são os casos confirmados, fora aqueles casos que a gente não confirmou, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. A gente ontem chegou a 1 milhão de casos e eu queria lembrar do dia aí, 3 de maio, se eu não me engano, em que a gente passou de 100 mil casos. E isso demorou 47 dias. Aqui no dia 3 de maio a gente tinha passado de 100 mil casos e estava achando bastante. E 47 dias depois a gente chegou em 1 milhão de casos e está achando bastante. Então a pergunta que eu quero fazer e que eu quero tentar responder é: onde é que a gente vai estar daqui a 47 dias? Será que a gente vai sair de 1 milhão de casos e vai chegar a 10 milhões de casos? Eu espero que não. O que vai acontecer até o dia 5 de agosto de 2020? Primeira coisa que então, como é que a gente vai responder isso? Com algoritmos, com matemática, com uma modelagem matemática, que é o que eu faço. Então aqui a gente tem os gráficos em vermelho, o gráfico dos casos projetados utilizando aquele esquema, né, SEIR, que eu já apresentei em vídeos anteriores. E em azul são os casos oficiais. Então a gente vê que os casos modelados podem chegar muito perto dos casos reais. E aqui a gente tem essa extrapolação da curva dos casos projetados utilizando os mesmos dados das últimas semanas. Ou seja, se as últimas semanas forem o novo padrão, isso daqui é o que vai acontecer com o nosso número de casos confirmados. A gente está nessa parte aqui, no finalzinho da curva azul, e ainda tem bastante para crescer. Em relação ao auge, aqui é a curva dos infecciosos, ele até não está tão longe, pessoal. A gente está aqui pelo dia 91 e a gente vai ter o auge oficialmente daqui a 43 dias, dia 1º de agosto, segundo essa modelagem, chegando aí a 2.400.000 casos nesse dia, arredondando, e no final da pandemia, chegando a 5,5 milhões de casos até o fim do ano, 31 de dezembro. Claro, vai um pouquinho mais ainda em 2021, mas a gente pode pensar que dezembro já vai estar mais ou menos controlado. Eu espero fortemente que dezembro já esteja mais ou menos controlado, que já tenha pelo menos algumas centenas de milhares de doses de vacinas aplicadas aqui no Brasil, o que vai dar um gás aí no combate à pandemia. E para quem está acompanhando o canal há mais tempo, eu já tinha feito uma projeção do auge e tinha dado mais casos do que isso, tinha dado 6 milhões de casos no auge, e o auge um pouquinho depois, né, lá pelo dia 10 de agosto. E por que isso aconteceu? Por que tem essa diferença tão grande? Porque o alfa, a taxa de contaminação, na época eu tinha usado a taxa de contaminação em 3, e hoje em dia, nas últimas semanas, vem caindo esse alfa, e nas últimas semanas está mais próximo de 2. Então baixei o alfa para 2 aqui, e isso dá um resultado muito grande. A taxa de isolamento social também baixou um pouquinho, ela era 43% na época, hoje está 38%. Mas enfim, tá aí os dados técnicos, né?
Então agora vamos fazer a análise da projeção da semana passada. Semana passada, no dia 12, no vídeo que eu gravei no dia 13, eu tinha projetado que essa semana, no dia 19, a gente ia chegar a 1.045.000 casos e até disse que talvez não, talvez seja um pouquinho menos. Foi um pouquinho menos, mas não tanto, o algoritmo estava mais certo do que a minha intuição. A gente chegou a 1.032.913 casos. Então aqui está a análise de erro. Em uma semana o erro ficou muito baixo, 1,2% aqui no último dia. Isso é um erro para uma semana de antecedência, um erro muito baixo nessa previsão. E enfim. Mas vamos fazer a análise de fato do que aconteceu, parar de especular sobre o futuro. Vamos ver o que aconteceu essa semana. Essa semana a gente teve um aumento percentual, um aumento relativo de 25%. É um aumento menor do que nas semanas anteriores, o que indica que a pandemia realmente está chegando mais perto do auge. Mas o aumento absoluto foi maior, foi até consideravelmente maior do que nas semanas anteriores, o que mostra que a gente provavelmente ainda não chegou no auge. Vamos dar uma olhada aqui nos casos diários, novos casos diários. A gente vê que nessas últimas 3 semanas, dessa daqui deu uma aumentada para essas duas, e nessas duas parece mais ou menos a mesma coisa que essa semana. Só que essa semana tem esse dia aqui que nos impossibilita de enxergar uma coisa muito intuitiva. Então a gente pode dar uma olhada nas médias semanais. E aqui nas médias semanais por dia, olha o que acontece. A gente teve 2 semanas aqui na faixa de 26.000 casos por dia, e essa semana aumentou para 29.000 casos por dia. Então se aqui parecia que o auge poderia estar próximo, essa semana aqui disse que talvez ele não esteja tão próximo assim. Deu uma aumentada razoável na média do número de casos confirmados por dia nessa semana. Claro que tem toda aquela questão de testagem, mas também tem a questão de novos focos. A gente tem novos epicentros da pandemia agora no Brasil. A pandemia no início ela ficou muito concentrada na região norte, nordeste e em Rio, São Paulo. Agora ela está se espalhando para o Brasil, a região sul, que até agora não tinha quase sido afetada, a região centro-oeste, que também tinha sido muito pouco afetada, estão concentrando novos casos. Tá? A parte tá começando a piorar nessas regiões. Aqui em Porto Alegre a gente está vendo os números subindo bastante nesses últimos dias aí, e claro, preocupa a gente. E, enfim, a gente não pode dizer que o auge do Brasil chegou. Eu sei que tem muita gente dizendo isso e faz muito tempo que eles dizem isso. Não, o auge já chegou, a gente está no auge agora, a gente está no auge agora. O auge foi há 2 dias. Não tem nenhuma evidência que o auge do Brasil já tenha passado. O que é verdade é que algumas regiões, sim, já passaram o auge. Manaus, Belém do Pará, algumas capitais do Nordeste. O auge já passou, já foi embora, o negócio já está melhorando bastante. Tem que tomar um cuidado se não vai ter uma segunda onda de contaminação aí. Nessas cidades aí já passou o auge, mas no Brasil como um todo, o auge não chegou ainda, tá? Vamos lá. Então aqui as médias diárias, e agora a gente pode dar uma olhada no número de recuperados. A gente chegou a 507.000 recuperados, então isso é muito bom. E tem uma coisa simbólica, que essa semana aqui o número de casos ativos, o número de casos recuperados passou o número de casos ativos, ou seja, a gente tem mais pessoas recuperadas da Covid do que pessoas com a Covid-19 agora. Isso é simbólico mais do que importante, mas é um simbolismo bom, quer dizer que talvez a gente esteja conseguindo combater a doença, né? E, enfim, a gente pode dar uma olhada aqui no número de óbitos. A gente chegou praticamente a 49.000 óbitos. Tem veículos que dizem que já é mais de 49.000 óbitos. E o avanço semanal foram 7.126 óbitos. A notícia boa é que está na mesma faixa de aumento das 3 últimas semanas. Então a gente tem há 4 semanas aumentando a mesma coisa de óbitos por semana, né? Entre 6.800 e 7.100. Então não teve um aumento significativo no número de óbitos, o que pode significar que a gente está perto de um platô aí realmente nos casos da Covid-19 no Brasil. A notícia boa é, claro, a taxa de letalidade caindo, né?
taxa de letalidade caindo aqui, está em 4,7%, continua caindo, isso é muito bom. E agora eu quero trazer projeções para a semana que vem. O algoritmo, não sou eu que digo, é o algoritmo que diz, está dizendo que pode chegar aí no dia 26 de junho a 1.237.000 casos, um aumento de 20% de aumento, que diz que vai continuar melhorando o aumento relativo. E é interessante que está dando o mesmo número de novos casos, praticamente, na semana que vem do que na semana anterior. Então, provavelmente estejamos aí chegando num platô, talvez, né? Vamos ver o que a semana que vem vai dizer. Aqui a gente tem a projeção dia a dia, se alguém quiser conferir, e com um intervalo de confiabilidade aqui de 5% para mais ou para menos. Eu imagino que sempre vai cair no meio desses intervalos aqui. Então, se ficar até 3% tá ótimo, 5% tá bem razoável também essas projeções. Os dados, se alguém quiser refazer, que nem eu já disse, o alfa é 2% e o isolamento social 38%. Bueno, pessoal, então, mais ou menos isso que eu tinha para dizer. A gente chegou aí essa semana em 1 milhão de casos e agora a gente tem que fazer tudo possível para não chegar em 10 milhões. Eu acho que a gente não vai chegar em 10 milhões, mas só que a gente não pode acreditar nisso e pensar que isso é uma verdade. A gente tem que se esforçar individualmente para parar a barra dessa pandemia, que é muito, muito, muito séria. Muito séria. Tá? Então, ações individuais são importantíssimas, utilização da máscara quando sair. Nem estou mais dizendo fique em casa se puder, porque é uma parcela muito pequena da população que realmente pode ficar em casa num momento desses. Então eu já estou dizendo o seguinte, quando for para a rua, vai de máscara, leva a sério, a pandemia é muito séria, tem muita gente perdendo a vida por causa dessa pandemia, famílias aí sofrendo demais, muito mais do que precisavam, tá pessoal? Enfim, muito obrigado e até a próxima.